Jesus Cristo é uma pessoa, possui duas naturezas. Jesus é Deus e Jesus é homem. Existe um termo na teologia chamado união hipostática. Eu vou ler agora o Manual de Teologia Moody, página 264, sobre esse assunto. A união hipostática pode ser definida como a segunda pessoa, o Cristo pré-encarnado, vindo e tomando para si mesmo uma natureza humana, permanecendo para sempre como deidade não diminuída e com uma humanidade verdadeira unidas em uma pessoa eternamente. Quando Cristo veio, uma pessoa veio, não somente uma natureza. Ele tomou uma natureza adicional, uma natureza humana. Ele não habitou simplesmente em uma pessoa humana. O resultado da união das duas naturezas é a pessoa teantrópica, o Deus-homem. As duas naturezas de Cristo são inseparavelmente unidas, sem mistura ou perda das identidades separadas. Ele permanece para sempre o Deus-homem, totalmente Deus e totalmente homem, duas naturezas distintas em uma pessoa para sempre. Para frente vai estar dizendo que o sacerdócio eterno de Cristo está baseado na união hipostática, né? Cristo tomou para si mesmo uma natureza adicional. O contexto de Filipenses capítulo 2, versículo 7 provê a melhor solução para o problema da quinosis. O esvaziar não foi uma subtração, mas uma adição. As 4 frases seguintes, Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8, explicam o esvaziar. A. Tomar a forma de servo. E B. Ser feito à semelhança dos homens. C. Ser reconhecido em figura humana. D. Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. O esvaziar de Cristo foi o assumir uma natureza adicional, uma natureza humana com suas limitações. Sua deidade nunca foi entregue. Jesus, ele é Deus conosco, né? Emmanuel, Deus conosco. Então, uma pessoa, duas naturezas. Jesus Cristo é uma pessoa e duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. A Bíblia de Estudo NAA, página 2420, ela elenca 6 heresias. Né? Então, ebionismo, nega a divindade de Cristo. Arianismo, nega a plenitude da divindade de Cristo. Docetismo, nega a humanidade de Cristo. Apolinarianismo, nega a plenitude da humanidade de Cristo. Nestorianismo, nega a unidade das naturezas em uma só pessoa. Eutiquianismo, nega a distinção das naturezas. Então, o nestorianismo, ele enfatiza tanto a distinção entre as naturezas de Cristo que ele parecia ser duas pessoas em um só corpo. No eutiquianismo, acentuava a unidade das naturezas a tal ponto que qualquer distinção entre elas se perdeu, e Cristo veio a ser concebido como uma nova entidade, com uma só natureza maior do que um homem comum e ao mesmo tempo plenamente Deus, em uma abordagem totalmente inusitada. No docetismo, então, a heresia do século II, negava a verdadeira humanidade de Cristo. O docetismo, proveniente do verbo grego que soletra D-O-K-E-O, significa parecer, ser parecido, estava baseado nas
pressuposições do gnosticismo, que sustentavam uma dicotomia radical entre os reinos físico e espiritual, bem como uma visão extremamente negativa da ordem física como sendo inútil. Estas crenças levaram à negação de qualquer substância física real para a humanidade de Jesus. Então, quando Jesus andava na praia, não deixava pegadas. O docetismo tem efeitos devastadores sobre a visão correta acerca de Cristo, da salvação, da revelação e da criação. Segundo essa teoria, Cristo não representa a humanidade em sua obra expiatória, nem nos mostra Deus em forma humana. Ela também corrói uma visão biblicamente positiva da criação, levando a uma perspectiva negativa ou indiferente sobre a vida corporal. O Novo Testamento refuta as sementes que mais tarde vieram a ser o gnosticismo, com sua visão docética sobre Cristo. João condena energicamente qualquer ponto de vista que negue a humanidade plena e física de Cristo. Então, em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. O apolinarianismo foi outra heresia antiga a negar a plena humanidade de Cristo. Apolinário, no século IV depois de Cristo, acreditava que os seres humanos tinham corpos, almas animais e espíritos racionais. Ele entendia que o Logos divino em Cristo havia tomado o lugar do espírito racional humano. Esta teoria foi combatida com êxito no século IV por Gregório de Nazianzo e Atanásio e rejeitada no Concílio de Constantinopla em 381 d.C. O concílio mostrou que se Jesus é, por assim dizer, apenas 2/3 humanos, acaba se perdendo, consequentemente, a redenção total de pessoas totalmente humanas. A famosa citação de Gregório foi: o que não foi assumido não foi salvo, mas aquilo que foi unido a Deus é que foi salvo. Jesus teve de assumir todos os elementos de uma natureza humana para poder resgatar totalmente a humanidade. Então, há 4 pontos também importantes, declarações a respeito de Jesus Cristo, que a Bíblia NAA ela faz, né? Jesus Cristo é plenamente e completamente divino, Jesus Cristo é plenamente e completamente humano, as naturezas divina e humana de Cristo são distintas e as naturezas divina e humana de Cristo estão completamente unidas em uma só pessoa, né? Isso aponta para a união hipostática.